audiência de instrução? A gente dispensa a oitiva do querelante, porque a prova é toda documental. Então, Eu não dispenso a oitiva do querelante, Excelência. Inclusive, nós não arrolamos o querelante. É previsto no rito do CPP que o querelante, a vítima, deve ser ouvida. Possível. Doutora promotora? Foi arrolado na defesa, Não, Excelência? Não. Se eu não me engano, não está, não. Se não foi arrolado na defesa, eu me oponho, Excelência. É o momento oportuno para arrolar prova no momento da defesa, não tendo sido arrolado a oitiva da vítima e tendo preclusa a produção da prova. Excelência, devo discordar, porque não se trata de testemunha, mas sim previsto no artigo 400 do CPP, na audiência de instrução a ser realizada em prazo de mais de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido e no artigo 201 ainda diz que sempre que possível o ofendido será qualificado perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja o presumo ser o seu autor, as provas que possam indicar, tomando por ter as suas declarações. Então, faço questão da oitiva do querelante, conforme o rito do CPP. Bom, já vai constar, já está sendo gravado, então, o querelante, né, no caso, não trouxe, não fez postulação para ele ser ouvido em juízo. O querelado, pelo que consta, também não arrolou, né, o querelante, ainda que conste, né, sempre que possível, até porque muitas vezes a vítima não se encontra impossibilitada, mas no caso não houve postulação, né, sequer o Ministério Público também teria postulado, né, como fiscal da lei. Então, não, e havendo, segundo a alegação, né, que era prova documental, e o ônus da prova é da parte autora, do querelante, então, tenho por acolher o pedido, então, e dispensar a oitiva da vítima, no caso. Pela ordem, Excelência, eu acredito que esteja sendo tolhida aqui o direito de defesa do querelado, porque essa é uma forma de prova também, a oitiva da vítima, e está expressamente previsto no Código de Processo Penal que sempre que possível a vítima será ouvida. A vítima se encontra presente, não há nada que impeça a sua oitiva, eu não vejo por que a negativa, peço assim a reconsideração da decisão sob pena de nulidade do processo posteriormente reconhecido. Então, a vítima, nesse caso aqui, por se tratar de querelante, né, ele tem a obrigatoriedade legal de comparecer, sob pena de o processo ser extinto, inclusive, né, e no caso não houve postulação da defesa na oitiva da vítima, conforme consta a folha 194 dos autos, então, não havendo postulação no prazo legal, tenho que já precluiu a oportunidade e, em eventual, se o doutor achar por bem depois em recurso, pode alegar o que achar de interesse, mas nesse momento vai manter a decisão. Excelência. Quem é que está conosco, Nigel, para... O Luiz, doutora, estão aqui o André, perdão, o Tiago, o Wagner, Tiago Crisóstomo, Tiago Cordeiro, Tiago Martins, Kleber e Kim. Doutor Luiz, tem alguma preferência de qual iniciar? Sem preferência. Tá certo. Vou iniciar aqui pelo senhor Kim. Boa tarde, senhor Kim Kataguiri. Peço que habilite o microfone e a câmera, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Iniciada a gravação, processo 100.863834/2023, oitiva da testemunha Kim Patroca Kataguiri. Boa tarde, Vossa Excelência, Kim. Senhor Kim, está me ouvindo? Boa tarde. Estou ouvindo, sim. Vossa Excelência tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade
com o senhor Luiz Fernando de Moura ou com o senhor Felipe Neto? Não. Não. Vossa Excelência, então, vai ser ouvido na qualidade de testemunha, significa que tem o dever de falar a verdade, se faltar com esse dever, pode ser processado criminalmente. Eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa, que arrolou Vossa Excelência. Doutor? Boa tarde, Sr. Kim. Você está me ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo. O senhor conhece o senhor Felipe Neto? O senhor pode explicar da onde conhece, o que conhece dele, a respeito dele? Conheço à distância por rede social. O senhor diria que o senhor Felipe Neto é uma pessoa pública nas redes sociais? Sim, sem dúvida nenhuma. O senhor saberia explicar se o senhor Felipe Neto costuma se manifestar nas redes sociais de forma ofensiva em relação a terceiros e até mesmo ao querelado, o senhor Luiz Fernando? Até onde eu sei, sim. De maneira ofensiva, com um grande alcance em rede social, geralmente histriônica também. O senhor tem conhecimento de que o senhor Felipe Neto fazia publicidade para a empresa Blaze? Sim. O senhor sabe do que se trata a atividade financeira da empresa Blaze? Até onde eu sei, a atividade de cassino virtual. Certo. O senhor tem conhecimento se o público do senhor Felipe Neto é constituído majoritariamente de crianças e adolescentes? Não sei se majoritariamente, mas em grande parte eu não tenho a menor dúvida de que sim. Mesmo porque acho que há uma intersecção entre o público do meu movimento político, o MBL, que em grande parte está entre 16 e 24 anos, segundo as nossas próprias pesquisas, e o público do Felipe Neto. Certo. O senhor tem conhecimento a respeito de um fato que ocorreu, que seria um combate, intenso combate, uma campanha de combate à chance de pedofilia que o senhor Felipe Neto teria promovido na internet? Sim, já vi um vídeo antigo dele sobre isso. Você sabe mais ou menos esclarecer do que se tratava? Salvo engano, ele, nesse vídeo que eu vi há um tempo, mandava os seus seguidores, a sua audiência, para esses canais, para que eles mandassem mensagens em massa nesses canais. Certo. O senhor disse que tem conhecimento do senhor Felipe Neto se manifestar de forma ofensiva na internet. Eu gostaria apenas de mostrar os prints que estão acostados à resposta da acusação para saber se o senhor se recorda de algum deles. Tá bem. O número da folha, doutor? Só um minutinho. Aí o Nigel mesmo, ele espelha para nós, daí não sai a sua imagem. Primeiro aqui se encontra a folha 183. Nigel, por gentileza. Preferível que leia, Excelência? É esse, doutor? Isso. Tá, pode fazer sua pergunta. O senhor se recorda desse print? É preferível que eu leia, Excelência? Basta. A testemunha, acredito que está visualizando, né? Pode aumentar um pouco mais, Nádia, de repente? Qual é a pergunta? A pergunta se recorda, né? De ler esse tweet? Sim, me recordo. O senhor se recorda que essa expressão anão de la bandana, o anão da bandana, se referia ao querelado? Sim, sim. O próximo print é na mesma página mais abaixo.
Aí é um print numa discussão também no Twitter, em que o Felipe Neto, o querelante, ele diz que um comete crime para ganhar dinheiro do Patreon, o outro faz a mãe cometer crime para se esconder do processo. O senhor se recorda disso? Sim. O senhor sabe dizer a quem ele se referia quando ele diz outro faz a mãe cometer crime para se esconder de processo? Não sei dizer. O próximo print, excelência, na próxima página, no final da próxima página. O senhor se recorda desse print? É de 2018. Sim. Ele diz que ele ficou mais de um ano escondido na casa da mãe para não receber nenhum processo. Acho que aguarde que ficará aprovado que ele escondeu na casa da mamãezinha. O senhor se refere a quem o senhor se recorda a quem ele se referia nessa mensagem? Salvo engano, se referia a Nando Moura. A outra postagem é bastante explícita. Ele diz: vocês sabiam que o escondidinho Moura se escondeu na casa da mamãe por mais de um ano para fugir de processos. E o senhor se recorda disso também? Me recordo, sim. Okay. Próximo print na próxima página também, excelência. Mais abaixo. Doutor, só repete, por gentileza, qual a página? Esse está na 185. Ok. Nesse print, ele responde a uma pessoa chamada Maestro Boggs, dizendo: não consigo parar de ver teus vídeos, seu cadáver putrefato, virei seu fã. Você se recorda desse print e sabe contextualizar o que ele se referia quando utiliza a expressão cadáver putrefato? Não me recordo disso. Ok. Na próxima página, ainda 186. Isso. Esses prints seriam uma manifestação do Sr. Felipe Neto a respeito de uma doação de uma pessoa que ele chama aqui de Voldemort ao GRAAC de R$70 mil. O senhor se recorda desse contexto ou não? Não me recordo. Okay. Existem outros prints aqui, a folha 188. Gostaria só de saber se ele se recorda, que são manifestações do querelante ofendendo terceiros. Algum desses prints o senhor se recorda? Peraí que por enquanto eu estou enxergando um. Não me recordo desse primeiro. Me recordo desse segundo à esquerda. E me recordo também do terceiro à direita. Ok, era só isso. Obrigado. Desculpa, doutor? Pelo querelante? Boa tarde, deputado. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte: o senhor se considera um deputado crítico? Crítico? Sim. Sim, atuante, crítico, sim. Sim. Excelência, a pergunta é impertinente ao deslinde do processo. Excelência, eu gostaria de contextualizar. Então, contextualize, doutor, porque ficou genérica demais e pessoal demais. Porque a pergunta seguinte vai esclarecer, porque vamos ser objetivos aqui. A tese de defesa é de que doutor, a tese de defesa não tem que ser manifestada na frente da testemunha, então o senhor faça uma pergunta daí objetiva. Eu estou explicando o contexto da pergunta, excelência. Não precisa explicar, fazer perguntas objetivas daí. Então, crítico a quê, então? Exatamente. A minha pergunta é, deputado, o senhor alguma vez se referiu a alguém como cão dos infernos? Não me recordo. O senhor, alguma vez, para fazer um juízo crítico na sua atividade parlamentar,
se referiu a alguém, chamou alguém de demônio? Não me Excelência, recordo. eu entendo que as perguntas são impertinentes. A testemunha está aqui para prestar. A gente está julgando Sobre outros os fatos. fatos. Ela tem que Excelência, prestar veja esclarecimento só. acerca dos fatos, Só- não sobre a vida pessoal dele. Testemunha Não, nenhuma, querida, não, sobre a vida Excelência. pessoal. Só um Excelência, momento, tem nada- só um momento, doutor André, é o Eu seguinte, gostaria de- independente se a testemunha fez ou não, que o senhor está perguntando, é subjetivo, né? Ela pode ter feito ou não, ela pode achar isso positivo ou negativo ou não, e é subjetivo dele, e isso não é relevante para o nosso caso aqui, né? Excelência, Eu posso entendi o que o explicar? senhor está querendo dizer, eu O que eu sei estou o querendo que o senhor dizer, tá eu acho que a doutora falando. promotora não entendeu. É que, Mas ao é que Eu não contrário entendi do importa. perfeitamente que a deputado, testemunha não está em julgamento e a opinião da testemunha é irrelevante para os O fatos, advogado está doutor. argumentando em favor do Subjetivo. querelante na pergunta à testemunha. Acho que isso é indevido. Veja doutor. só, Excelência. Isso aqui é na parte das doutor André. alegações eu finais. É gostaria isso de que eu terminar testo seu suas raciocínio, argumentações. Excelência. Não, doutor André, eu entendi, mas é subjetivo. Para o deslinde do feito, não importa se também acho. o passado da testemunha, se ela fez ou não fez o que o doutor está imputando, Mas entendeu? Mas eu não estou imputando, ao contrário, Excelência. Eu estou dizendo que é um Não. deputado que, quando faz críticas, O doutor não se está fazendo uma utiliza desses alegação final, termos. Excelência. Ele está O argumentando ponto é em prol do exatamente, querelante doutor. na origem da testemunha. Doutor, Eu não te interrompi. O que eu estou fazendo é o contrário. Pergunta, porque é irrelevante se o deputado, na sua vida pretérita, tenha cometido ou não, tenha falado ou tenha mencionado alguém com tais palavras ou não. Para esse feito, é irrelevante, doutor. Excelência, veja só. Quando o querelado perguntou se ele entendia que o deputado se manifestava de forma ofensiva, essa é uma pergunta subjetiva. Eu não me opus. O que ele considera ofensivo, eu não me opus, porque é subjetivo, eu concordo com Vossa Excelência. O que eu estou tentando mostrar... Então, o senhor pode perguntar para a testemunha se ele entende que alguma agressão foi ofensiva. A agressão do dia tal, mostrando a página, isso é doutor. subjetivo. Não, Pela ordem, as se ele perguntas já são do fez na vida advogado. dele. As perguntas são do advogado. Mas o ponto é que Excelência, ele não ter Vossa feito só Excelência, mostra a diferença entre uma Vossa crítica e Excelência, uma ofensa. É esse que é o ponto. as Eu perguntas não são estou do acusando o advogado, deputado, ao Doutor contrário. André, doutor Ao André, contrário. doutor Luiz Pela ordem, Gustavo, Excelência. pode falar. As perguntas são do advogado. Se Vossa Excelência entender que há necessidade de esclarecimento, a Vossa Excelência pode fazer perguntas ao final, mas indeferir ou deferir a pergunta. Eu acredito que ele esteja fazendo uma alegação final aqui, em meio à oitiva da testemunha, que deve testemunhar sobre fatos. Doutor André, vamos ser objetivos. Aqui a gente está analisando os fatos, tá? Que na sua queixa-crime constou. Se a testemunha chamou alguém um dia ou outro de alguma coisa, isso é irrelevante, é disso que eu estou falando. Então, o senhor se atém aos fatos que estão na queixa-crime, não o que a testemunha tenha feito ou não. A minha questão é a seguinte, Celeste. Então, tudo bem, eu não tenho mais perguntas, mas todas as perguntas agora que o querelado fizer para as testemunhas, para saber se o querelante agia de forma ofensiva ou não, eu vou também impugnar, porque isso é uma interpretação subjetiva. Quem tem que interpretar é Vossa Excelência. Doutor, está na defesa essa alegação. Mas é disso que eu estou falando. É uma tese de defesa, e não é a tese na queixa-crime de que uma testemunha tenha feito algo ou não. Isso aí é totalmente paralelo aos fatos, não está relacionado aos fatos. Da questão, veja só, eu não vou insistir. Bom, doutor, está indeferida a pergunta, dessa forma está indeferida. É irrelevante se o deputado aqui presente, em algum momento, chamou alguém de isso ou aquilo, é irrelevante para o nosso processo. Bom, Excelência, então, aí é difícil realmente provar um fato, porque, como eu falei, a prova é documental. Se o deputado, que eu volto a dizer, eu não estou acusando o deputado, ao contrário, eu estou usando o deputado como um modelo, como um exemplo de quem é acrítico e atuante, mas não se utiliza desse tipo de termos. É para pontuar que os termos empregados... O doutor, depois, em suas alegações... É isso que eu estou falando, não estou atacando o deputado em hipótese alguma, ao contrário. Mas a gente não... O histórico das testemunhas que vão vir aqui, se elas algum dia tomaram ou não determinada conduta, isso não é objeto desse processo. Sim, Excelência, mas se os termos empregados fossem o padrão tem comum... alguma pergunta ou mais? Alguma outra pergunta? Não.
Então, não. Doutora promotora? Nenhuma, Excelência, obrigada. Certo, então, eu vou liberá-lo, tá, doutores? Tudo bem, doutores? Tudo bem? Tudo Tá? bem, Excelência? 834-2023, oitiva da testemunha Wagner Tomazoni. Boa tarde, senhor Wagner. Boa tarde. O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Não. Não? O senhor vai ser ouvido, então, na qualidade de testemunha, significa que o senhor tem um dever legal de falar a verdade, e se o senhor faltar com esse dever, o senhor pode ser processado criminalmente. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa que arrolou o senhor. Boa tarde, senhor Wagner. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Felipe Neto e pode contextualizar de onde conhece e de quem se trata? Eu conheço Felipe Neto da internet, conheço há muito tempo, por ser criador de conteúdo. Conheci ele por volta de 2008 ou 2009, na época que ele escrevia um blog chamado Controle Remoto. Depois passei a acompanhar ele no YouTube, como criador de conteúdo para o canal dele, né, com Não Faz Sentido. Acompanhei durante um bom tempo. Em algum momento me afastei do conteúdo dele, mas continuei, evidentemente, tendo acesso a muito do que ele publicava, por ser um criador de conteúdo bastante proeminente no país e pelas polêmicas com as quais ele se envolveu. É isso que eu conheço sobre o Felipe Neto. O senhor diria que atualmente o público do Felipe Neto é constituído majoritariamente de crianças e adolescentes? Sim. Por que o senhor diz isso? Porque, bom, o próprio Felipe Neto já publicou no seu canal, eu até separei isso, porque é um assunto que eu já cheguei a comentar em alguns momentos. Além de poder verificar pela linguagem que ele utiliza em vários vídeos, ele já publicou numa aba do canal onde a gente consegue fazer enquetes e perguntas para os nossos seguidores. Ele fez uma pesquisa para o seu próprio público, que chegou... Essa pesquisa, no caso, teve mais de 1 milhão de votos entre o público do Felipe Neto, e 39% das pessoas que responderam essa pesquisa dele, perguntando a faixa etária, disseram que tinham menos de 12 anos. 39%. 50% respondeu que tinha entre 13 e 18 anos. Então, segundo a pesquisa que o Felipe Neto postou na comunidade do seu próprio canal, 90% do público dele era menor de 18 anos. E isso também foi verificado em vários eventos que o Felipe Neto fez, onde você via o público na plateia. Quando ele lançou o livrão dele também, você consegue ver que eram basicamente crianças que estavam lá. Uma dessas crianças que foi pegar autógrafo do Felipe Neto perguntou, isso tudo está registrado em vídeo, né? Uma dessas crianças perguntou para o Felipe Neto se o conteúdo dele era mais para adulto ou para jovens. O Felipe Neto começa dizendo que hoje ele fazia conteúdo, hoje, na época, né? Isso por volta de 2017, se não me engano. Ele disse que fazia conteúdo mais para jovens, e depois ele usa o termo infantil também, que o conteúdo dele é mais voltado para o público infantil. Ele fala na sua faixa etária, para jovens da sua faixa etária. O jovem que fez a pergunta não parecia ter mais do que 10 anos, assim como as pessoas que estavam na fila para comprar o livrão dele na ocasião. E sinceramente, eu também consigo dizer isso porque eu fui eu fui um fã do Felipe Neto, posso usar essa palavra, porque eu acompanhei ele desde a época que ele escrevia no blog dele do Controle Remoto, acompanhei a transição dele para vlogueiro, era como falava na época, né? Ele começou a fazer o conteúdo em vídeo no seu canal. Eu gostava bastante do conteúdo dele, então eu consumia tudo. Ele também abriu um canal secundário que falava mais da vida pessoal dele, ele começou a mostrar como é que era a vida dele na Paramaker, uma empresa que ele tinha na época, eu acompanhava bastante durante essa época. E surgiu um momento em que ele começou a migrar o conteúdo para algo mais infantil, que começou a fugir da minha faixa etária. Então eu me afastei do conteúdo do Felipe Neto também porque eu senti que o conteúdo começou a ser direcionado para uma faixa de idade bem abaixo da minha, e aí já não tinha mais tanto interesse. E essa minha sensação se confirma diante das imagens várias que eu vi, né, dos shows do Felipe Neto,
E, como eu disse, da própria enquete que ele fez no seu canal mesmo. Perfeito. O senhor tem conhecimento que o senhor Felipe Neto tem feito publicidade, fez publicidade a respeito da empresa Blaze? Sim. O senhor sabe do que se trata a atividade financeira da empresa Blaze? Sim. É uma casa de apostas, né, basicamente. Jogos de azar, então. Jogos de azar, isso. Certo. O senhor sabe informar se essas publicidades que não eram feitas no YouTube, haviam chamadas para essa publicidade no próprio YouTube? Olha, até onde eu sei, sim, porque ele chamava para as lives onde ele fazia publicidade, né? Uhum. É que era em qual plataforma? A plataforma de lives que o Felipe Neto fazia, eu acho que é a Twitch, mas eu confesso que não estou seguro da informação, mas acredito que era a Twitch. Tá certo. O senhor sabe a respeito de uma campanha que o senhor Felipe Neto promoveu no passado contra os chamados chans de pedofilia, que são fóruns na internet? Sim. O senhor pode contextualizar essa campanha? O Felipe Neto fez um vídeo onde ele pretendia derrubar chans, que são sites cujo o conteúdo é bastante pesado, segundo o próprio no vídeo, se eu não me engano, ele chega a falar que nesses chans você encontrava conteúdo de pedofilia, de crimes terríveis, né? Você tinha contato com coisas realmente bem sérias, e esses chans, então, eles eram utilizados para isso, e o Felipe Neto bolou uma estratégia de inutilização desses chans, mandando o público dele, que era bastante grande até hoje, mas mesmo na ocasião era um público grande, e o plano dele era derrubar esses chans com o volume de publicações do público dele que ele estaria direcionando para esses sites. Na época, já um público composto por boa parte de menores de idade, como também já ficou evidente nessa enquete que o próprio Felipe Neto fez. Então, ele direcionou boa parte do público dele e ele fala, em um momento posterior, que a estratégia foi bem sucedida, que ele conseguiu realmente derrubar os chans, mover os chans para a Deep Web ou algo assim, e os links que ele utilizou inicialmente foram desativados justamente porque eles estavam recebendo um volume massivo de publicações. O plano era mandar as pessoas para esses chans para que elas postassem qualquer coisa e assim fludassem e a página não tivesse como ser acessada, porque teria um volume massivo de mensagens por lá, e aí os channers não conseguiriam se comunicar naturalmente. Então, a estratégia do Felipe Neto foi essa, né? Mover essas pessoas que acessavam esses chans, elas tinham, obviamente, acesso ao conteúdo deles, então. Seria isso que você citou. Sim, porque o próprio Felipe Neto, no vídeo que ele faz esse chamado, ele fala algo como, não vou lembrar exatamente das palavras, mas ele fala algo como o conteúdo lá é pesado, então vocês têm que ser fortes e ter estômago e continuar postando, porque assim vocês vão inutilizar esses sites e atrapalhar o que os channers faziam, né? Quando ele postou esse vídeo fazendo essa campanha, existia alguma indicação de idade para as pessoas que iam assistir o vídeo dele? Não, num primeiro momento não. E eu tenho quase certeza que isso está registrado no Wayback Machine. Tem vários, porque assim, tem essa polêmica de indicação de idade no conteúdo do Felipe Neto, é sobre vários e vários vídeos. E vários desses estão salvos no Wayback Machine, que é um site da internet que compila páginas da internet exatamente como elas eram no período em que foram arquivadas lá, né? Você consegue acessar essa página como a página era, sei lá, 5 anos atrás, por exemplo. E várias dessas estão arquivadas. Eu não tenho certeza se essa está, eu tenho bastante convicção. E várias dessas páginas você consegue verificar que não tinha classificação de idade, que não tinha nenhum tipo de restrição, nem no título, nem na plataforma, porque o YouTube ele te deixa classificar um vídeo como sendo para maiores de 18 anos,
e não tinha nenhum tipo de restrição inicialmente. Tá certo. O senhor sabe dizer se o senhor Felipe Neto ele se manifesta nas redes sociais costumeiramente utilizando xingamentos, ofensas a terceiros e ao querelado, senhor Luiz Fernando? Sim, ele constantemente se manifesta de forma ofensiva na internet. Algum adjetivo em específico o senhor se recorda? Alguma publicação específica o senhor poderia recordar aqui? Olha, eu sei que ele chama muitas pessoas do espectro oposto ao dele de fascistas, né, com uma certa frequência, extremistas. E sobre o Nando, sei que já durante muito tempo chamava de anão da bandana ou outros apelidos para tentar desqualificar, ou às vezes até talvez para não citar o nome diretamente. Não vou saber agora de cabeça quais são os adjetivos que já foram utilizados, mas sim, é bem... recordo de já ter visto Felipe Neto tendo esse tipo de postura para com muitas pessoas. Fora esses adjetivos fascistas, extremistas, que na verdade são de cunho político, ele utiliza palavrões de baixo calão especificamente para se referir a outras pessoas? Também, né? Eu acho covarde, vagabundo, coisas do gênero. Excelência, aí eu gostaria de novo de fazer a verificação, página 183, para saber se o senhor se recorda de alguma dessas publicações sobre Felipe Neto, tá? Nigel? Essa primeira, o senhor se recorda dela especificamente? Sim. A quem ele se referia quando ele diz Leonardo de la Bandana? O Nando Moura. Ok. A próxima acho que está logo em seguida. Nesse caso, ele estava respondendo a essa pessoa e diz: um comete crime para ganhar dinheiro no Patreon, o outro faz a mãe cometer crime para se esconder de processo. O senhor sabe dizer a quem ele se referia quando ele diz o outro faz a mãe cometer crime para se esconder de processo? Ao Nando Moura. Eu já vi algumas vezes ele acusando o Nando Moura de ter fugido de processo ou de alguma coisa assim na casa da mãe dele. Sim, já vi. O mesmo conteúdo, mais ou menos, mas o senhor se recorda dessas manifestações? Ou não? É mentira, ele ficou mais de um ano escondido na casa da mãe para não receber nenhum processo. Sim, já vi ele falando isso algumas vezes sobre o Nando Moura. A mesma coisa, mas ele se refere a Escondidinho Moura. Né? O senhor Isso. se lembra desse? Tá. Mais abaixo? Aqui ele responde a essa pessoa que chama Maestro Boggs, ele fala: não consigo parar de ver teus vídeos, seu cadáver putrefato. Você sabe que ele ao que ele se refere quando ele utiliza a expressão cadáver putrefato? Olha, eu sei que nessa época esse Maestro Boggs atacava o Nando Moura e eu confesso que eu tenho dúvida se ele se refere ao pai ou ao filho do Nando, porque eu sei, se eu não me engano, ambos já foram atacados, mas eu imagino que é algo assim, ou ao pai do Nando ou ao filho dele. Seria então escarnecendo a morte do pai ou do filho do senhor Luiz Fernando? Eu acredito que seja o caso. Mais abaixo, excelente de saber aqui. Na página. Isso, assim. Nesse caso, houve um entreveiro entre os dois em que o senhor Felipe Neto havia manifestado em relação ao senhor Luiz Fernando ter doado R$70 mil ao GRAAC. O senhor se lembra dessa publicação dele? Lembro. O senhor sabe contextualizar mais ou menos o que se tratava?
Felipe Neto levantou uma determinada quantia de doação para o GRAAC e o Nando Moura também fez uma campanha de doação. E aí o Felipe Neto ficou revoltado porque o volume de doações levantados pelo Nando Moura foi superior ao que o Felipe Neto tinha levantado. Então ele disse que era mentira e que o Nando estava usando as doações para se promover, porque se o Felipe Neto, mesmo com um público maior, não conseguiu toda aquela quantia em doação, então certamente o Nando só poderia estar mentindo e se promovendo através das suas doações. Certo. As outras estão na folha 188. O senhor se lembra dessas manifestações do seu Felipe Neto em relação a terceiros? Como esses filhos da puta tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo faltando 3 minutos para acabar a prorrogação? Como? Bom, claramente ele está falando do jogo que eliminou. O senhor se lembra? Eu estou perguntando só se o senhor se lembra dessas manifestações. Se não se lembrar, tudo bem. Olha, eu tenho alguma coisa na minha memória, sim. Uhum. Não consegue afirmar com certeza. É um assunto um pouco mais trivial, né? Então, eu já vi o Felipe Neto bravejando sobre muitas coisas no Twitter, né? E acredito que tenha visto algo em relação à Copa também. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor André? Sem perguntas, Excelência. Doutora Camila? Sim. Senhor Wagner, o senhor acompanha as redes sociais do senhor Luiz Fernando? Acompanho especialmente o canal dele. O canal dele? No YouTube? Isso. Tá. O senhor se recorda de vídeos que foram postados entre 15 de fevereiro de 2023 e junho de 2023, isso ano passado, envolvendo o Felipe Neto e também a questão dele ter participado do Fórum de Regulamentação das Redes Sociais, dele estar fazendo campanha para essa Blaze? O senhor se recorda de vídeos sobre esse assunto? Tá um pouco vago, mas assim, eu me recordo de assistir vídeos sobre o Felipe Neto referentes à Blaze. Eu não sei se é exatamente Não, estou perguntando o contrário. Se o senhor se recorda do senhor Luiz Fernando divulgando vídeos no canal dele, nesse período que eu mencionei para o senhor, de 15 de fevereiro de 2023 a junho de 2023, em que ele fazia referência ao Felipe Neto estar participando desse fórum de regulamentação das redes sociais, e também o fato do Felipe Neto fazer propagandas para a Blaze. Ele teria dito a respeito da participação no Fórum de Regulamentação das Redes Sociais, o que vai acontecer com um cara que promove cassino online para o seu público infanto-juvenil. Vocês viram um tempo atrás o Felipe Neto divulgando a Blaze, que é um cassino online. O que vai acontecer com essa regulamentação com um cara que faz um negócio desse? Era sobre esse assunto o vídeo. Eu definitivamente me recordo sobre a parte em que o Nando fala sobre o Felipe Neto divulgar a Blaze. A outra parte é talvez uma lembrança meio vaga sobre, mas não poderia A respeito da divulgação, dele fazer divulgação da Blaze, o senhor se recorda a utilização de palavras ofensivas, ele dizendo Felipe Neto se tornaria o maior tirano da internet, essa galera que está fazendo propaganda para a Blaze, esse tipo de maracutaia, pode ter certeza, uma hora a Polícia Federal vai bater na porta de vocês, o cara que divulgou o fake news ao meu respeito, ele com sua patota de jornalismos, mandou o seu público infantil entrar no maior antro de imundície que existe na internet, e aí ele teria proferido as ofensas chamando ele de cínico, mentiroso, covarde, imoral, hipócrita, desgraçado. O senhor se lembra? Me parece familiar, sim. Tá. Em 7 de junho, também retornando a esse assunto da questão da Blaze, ele teria mencionado
Só um minutinho. Nesse vídeo ele teria, né, chamado ele de cínico novamente, mentiroso, covarde, desgraçado, hipócrita, sacana, idiota, demônio, cão dos infernos. Tu lembra da utilização dessas palavras? Todas as palavras eu não tenho como dizer que eu lembro, mas me parece familiar. Algumas delas, ao menos? Sim. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Excelência. Tá certo, então. Muito obrigada. Vou liberá-lo. Uma boa tarde. Tá, o senhor está liberado, senhor Wagner. Boa tarde a todos. 34 de 2023, oitiva da testemunha, Tiago Martins da Cunha. Boa tarde, senhor Tiago. Tudo bem? Boa tarde. O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Não. Não é parente, nem amigo íntimo, nem inimigo, né? Não. Tá certo. O senhor vai ser ouvido como testemunha, tá? Significa que o senhor tem dever legal de falar a verdade. Se o senhor faltar com esse dever, o senhor pode ser processado criminalmente. Tudo bem? Sim. Uhum. Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa, que arrolou o senhor. Ok. Boa tarde, senhor Tiago. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Felipe Neto? Poderia já me contextualizar de quem se trata e de que é constituído o público dele, qual a faixa etária? Sim, conheço ele, né? Acompanhei ele no início, né, do canal dele. Até achava interessante o canal, né, que ele abordava temas do cotidiano, mas aí depois, né, deixei de acompanhar porque o canal dele mudou, né, um pouco do foco ali, né, um canal mais para o público mais adolescente, né, então já não me agrada tanto, assim, né. O senhor diria, então, que o público dele é majoritariamente de crianças? Isso, numa faixa etária já que não converge com a minha, assim, né, então já não... O senhor tem conhecimento de que o senhor Felipe Neto fez recentemente publicidade para a empresa Blaze? Perdão, eu não consegui ouvir você. Peraí, pode repetir? Está ouvindo melhor? Alô? Deixa eu botar aqui o... Os demais estão me ouvindo? Agora sim, agora estou te ouvindo. Sim, estamos. É que cortou para mim um pequeno período, perdão. O senhor tem conhecimento de que o senhor Felipe Neto fez publicidade para a empresa Blaze recentemente? Sim. O senhor sabe dizer do que se trata a atividade financeira da empresa Blaze? A empresa Blaze é um site, né, que tem a questão das apostas ali, que tem vários jogos dentro, né? Seriam jogos de azar, então? Isso. Aí tem vários ali, né? Embora eu nunca joguei, porque eu não curto, assim, né, a questão de jogo, né? Mas já vi, né, que existe, né, vários jogos dentro dessa plataforma, enfim, né? O senhor tem conhecimento de um outro fato, que seria uma campanha promovida pelo senhor Felipe Neto contra a chance de pedofilia? Você tem esse conhecimento ou não? Sim, teve um vídeo, né, muito antigo, né, que estava falando sobre uma pessoa que tinha esse problema na internet, essa conduta, né, e aí foi dito, né, que era para o pessoal do canal entrar nesses chats, e aí foi disponibilizado na época, né, os links para fazer o pessoal parar, né, e aí Então, que foi uma linguagem que se usa na internet, né, followar, né, você mandar muita mensagem. Um apelo para o público dele entrar nesses chats que continham material de pedofilia
para Doutor, pergunta objetiva, doutor. Só tentando esclarecer, seria um apelo para isso, senhor Thiago? Isso, daí foi disponibilizado na época, né, os nomes, né, dos chãs, que eram os mais conhecidos, enfim, né, para o pessoal entrar lá e fazer, né, O senhor se recorda se nesse vídeo, quando foi publicado, havia alguma indicação etária do público que assistia ele? Não tinha. Não tinha. Tá. O senhor sabe dizer de que forma o senhor Felipe Neto costuma se manifestar nas redes sociais? Se ele costuma se manifestar de forma ofensiva a terceiros ou ao querelado, com xingamentos? Na questão do YouTube tem toda aquela linguagem, né, mas tinha uma linguagem mais dura no Twitter, né, que era aquela plataforma que agora está suspensa, né. Então eu usava na época, né, para poder me informar, né, porque eu gosto muito de me informar das notícias, enfim. Então eu acessava ali o antigo Twitter, né, na época, né, que estava sendo disponível, e daí volta e meia aparecia ali, né, como ele tem muitos seguidores, enfim, né, volta e meia aparecia ali os Twitter ali dele, assim, né, das opiniões, enfim. Então o senhor diz que é comum nessa linguagem de redes sociais as pessoas se valerem de adjetivos de baixo calão ou xingamentos e ofensas. Não é comum, né? Porque a internet tem que ser um lar harmonioso, né? Onde que todo mundo seja gentil com os outros, né? Trata todo mundo bem, mas tinha, assim, pelo que eu via, né? Uma linguagem mais, não sei se seria quente, assim, mais forte, assim, né? De xingamento, assim, né? E não é legal. Felipe Neto. Sim. Bom, vou pedir novamente aquela conferência, excelência, página 83, novamente. Nádia. Eu vou pedir para o senhor dizer se recorda dessas publicações que teriam sido feitas pelo senhor Felipe Neto, tá? Página 83. Essa é a primeira. Tá aparecendo aqui para mim agora. Uhum. Isso. O senhor se recorda? Sim, nessa época ali ele criticava, né, o pessoal que votava, né, no PT, enfim, né? E aí, mas essa expressão em específico, Leanon de la Bandana, o senhor sabe a quem se refere? Seria um apelido, né, que foi dado para o Nando, né? Uhum. Um apelido pejorativo? Isso, Tá próximo, excelência. Mais abaixo. Nessa mensagem, o senhor Felipe Neto responde a um terceiro com o seguinte comentário: um comete crime para ganhar dinheiro no peito, e o outro faz a mãe cometer crime para se esconder do processo. O senhor sabe a quem ele se refere quando ele diz o outro faz a mãe cometer crime para se esconder do processo? Seria em relação a um processo do Nando, né, que não recebeu, né, na época, né, dizendo, né, que mandou a carta ali e não recebeu o processo. Então, volta e meia tinha essas pequenas, como é que eu vou dizer, charadinhas, assim, né? Então, no caso, a lâmpada na bandana. O fato dele não ter recebido uma citação com processo é ao que ele se refere quando diz que ele fez a mãe cometer crime para se esconder dele. Isso. Tá. Próximo, acho que é o mesmo conteúdo, eu vou passar logo para a outra. Fica na folha 185 no meio. Nessa mensagem, ele se dirige à pessoa chamada Maestro Boggs na internet e diz: não consigo parar de ver teus vídeos, seu cadáver putrefato. O senhor se recorda dessa mensagem? E sabe dizer a que ele se refere quando diz cadáver putrefato? Refere à questão do que o Nando fez um vídeo há muito tempo atrás, né, da questão do falecimento de um filho, né? E aí ele fez um vídeo de homenagem, né, para o filho. E aí
muitas pessoas, né, começaram a pegar esse ponto de fraqueza dele para fazer piada, né, na internet, né? Que no caso é esse, né, o cadáver, né? Então, ele se referia ao filho. Isso. Próximo fica na 186, sabe? Logo no começo. O senhor se recorda dessa manifestação do senhor Felipe Neto? A Deixa eu só. respeito de uma campanha do GRAF? Uhum. É a E questão da. Uhum. A que ele se refere? Deixa eu só vou ler aqui um pouquinho, porque é meio grande. Ah, sim, é que na época o Nando tinha feito uma volta e meia, né? O Nando faz, né, essas campanhas, né, na internet. E aí foi dito ali na postagem, né, um apelido para não nomear ele, no caso, né, que conseguiu a quantia X, né? No caso seria uma alusão, né, a ele, no caso. Então, no caso, ele estaria utilizando a expressão filho da puta, verme, acho que a verme está na mensagem de baixo, se você puder colocar. Não faz sentido. Verme está na mesma mensagem. Verme, filho da puta, ele estaria se referindo ao senhor Luiz Fernando. Mostra a parte do verme ali, doutor. Essa mesmo. Desse verme, ele fala que conseguiu 70 mil em doações. Qual é a pergunta, doutor? Pelo que você disse, então ele se refere ao senhor Luiz Fernando quando diz verme e filho da puta, é isso? Isso, porque, por exemplo, o Nando teve, não vou saber dizer o ano, assim, né, mas ele fez um vídeo na época, né, de questão de apoio ao GRAAC, e aí o pessoal fez uma colaboração, tudo, né? Tudo bem. Então, a última na página 188, excelência, só para saber se o senhor se recorda dessas manifestações. Claro. Se não se recordar, não tem problema. Página 188. Essa é a primeira. Essa aí, Não. pelo visto, é a questão de futebol, né? Sim. Mas é a questão da linguagem, no caso, né? Para saber se o senhor se lembra de ter acompanhado a rede social dele e visto ele ter postado isso. Sim. Como eu falei antes ali, né? A questão da linguagem mais agressiva, assim, né? Uhum. Essas outras duas, o senhor recorda? Essas aqui em específico foram um pouco mais recentes ali, né? Uhum. Até o Twitter tá preto, antes, né? Não podia estar preto, né? Uhum. Mas sim, sempre foi essa linguagem mais agressiva, assim, né? Tá certo. Por fim, senhor Thiago, o senhor se lembra, aliás, como o senhor conheceu o senhor Luiz Fernando? O senhor pode esclarecer o contexto? Claro. Então, eu sempre gostei muito de internet, assim, né? De ver vídeos, assim, né? E aí, na época eu tenho ainda, só que hoje eu acesso muito pouco o Facebook, né? E aí lá que eu vi os vídeos do Nando ali, né? Os vídeos de opiniões dele ali, né? E aí depois ele migrou pro YouTube, né? E aí foi ali que eu comecei a acompanhar, assim, né? Porque eu gosto de acompanhar os YouTubers, né? Dos mais diversos assuntos, né? E como ele sempre aborda essa questão de notícias, eu gosto bastante. Certo. Em algum momento o senhor Luiz Fernando ajudou você com alguma questão? Sim. O que acontece? Eu uso cadeira de rodas, né? Porque eu nasci com uma deficiência, osteogênese imperfeita, que é conhecida de forma popular ossos de vidro, né? E aí eu estava precisando de uma cadeira motorizada, né? E a cadeira motorizada com valor mais elevado, assim, né?
E aí eu pensei, né? Como eu vou conseguir, né? Porque se eu fosse depender da questão do governo, eu vou demorar muito tempo, né? Então eu fiz uma campanha, né? Eu consegui alguns brindes aqui, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, né? Aí conseguimos a camiseta do Grêmio autografada, do Inter autografada, fizemos todo um movimento, assim, né? E aí fiz uma ação entre amigos e não estava vendendo muito, né? E aí uma pessoa me falou, Thiago, por que você não faz uma vaquinha, né? Para poder ajudar também, daqui a pouco uma pessoa do Facebook ali, né? Na época ali, né? E aí eu fiz, e aí não deu certo. E aí eu senti, né, o desejo, assim, né, de mandar um e-mail para o Nando, né, contando ali um breve relato, né, que eu precisava de uma cadeira, né, porque o Nando eventualmente sempre ajuda, né, uma outra pessoa, né, divulgando as suas campanhas. E eu mandei sem pretensão alguma, assim, né, porque você mandar uma mensagem para um influenciador é muito difícil você ser respondido, né. E aí aconteceu de que ele leu, né, o e-mail, né? E aí eu nunca me esqueço, o dia foi no sábado. Eu tava bem triste, assim, eu tava desempregada, minha esposa também. E aí eu chamei, uma pessoa me mandou uma mensagem, Thiago, olha o vídeo do Nando, ele leu o seu e-mail, né, ali da sua história, divulgou sua vaquinha. E aí consegui, né, o valor ali, né, comprei a cadeira depois e eu recebi mensagens de pessoas assim, Thiago, você vai conseguir sucesso para você, que essa cadeira possa te ajudar, né, no teu ir e vir, né? E essa cadeira é a cadeira que eu uso até hoje, né, para sair de casa, né, porque ela é motorizada, né? Então, me ajudou muito. E me ajuda até hoje, né? Sempre que eu saio de casa, é ela que é o meu meio de locomoção. Certo. Agradeço, Thiago. Tem mais. Eu que agradeço. Doutor André, Sem perguntas, Excelência. doutora promotora. Sim, Excelência. Boa tarde, senhor Thiago. Boa tarde. O senhor acompanha o canal do YouTube do senhor Luiz Fernando? Sim, sim. Ele teria aí publicado vídeos em 15 de fevereiro de 2023 até junho de 2023, falando sobre a participação do senhor Felipe Neto no Fórum de Regulamentação das Redes Sociais, também a respeito dessa questão dele estar divulgando essa empresa denominada Blaze, e também a respeito da questão dele ter pedido para essas crianças e adolescentes aí terem ido saturar aí esses chans a respeito da pedofilia. O senhor se lembra de ter visto vídeos com esse conteúdo? Sim. Tá. O senhor se lembra se nesses vídeos houve o senhor Luiz Fernando utilizou de palavras ofensivas para se dirigir ao senhor Felipe Neto? Ele só teve um vídeo ali, contou, né, que tinha acontecido essa questão, né, que ele tinha sido processado, né, e aí trouxe ali, né. Tá, mas o senhor se lembra se ele utilizou de palavras ofensivas? Não, não me recordo. Tem um vídeo que é de 15 de fevereiro de 2023, que em determinado momento ele teria dito o que vai acontecer com um cara como Felipe Neto, que enviou o público infantil para os lugares mais pesados e com conteúdos mais terríveis da internet. Vocês viram, tempo atrás, o Felipe Neto divulgando Blaze, que é um cassino online, e aí ele teria chamado, né, o Felipe Neto de preconceituoso, faz as práticas mais abjetas de toda a internet, teria o chamado de cínico, desgraçado, preconceituoso. O senhor se lembra de um vídeo em que ele teria utilizado essas palavras? Que daí depois de um tempo virou como se fosse uma briga, Não, assim, estou né? perguntando, o senhor se lembra Dessas palavras exatas, com essas palavras? assim, dessas palavras exatas, assim, eu não... É que são Não. muitos vídeos, assim, né?
Entende? Tá, eu estou me referindo a. Eu sei que já faz algum tempo, né? E devem ter muitos vídeos, mas seria nesse período, de fevereiro de 2023 a junho de 2023. Aí teria utilizado essas palavras: preconceituoso, desgraçado, pratica atos abjetos na internet, imputa crimes hediondos a pessoas inocentes, está fazendo propaganda para Blaze, esse tipo de maracutaia. Lembra de expressões como essas? Covarde, hipócrita? O senhor lembra dele ter se Sim, referido ao Felipe Neto com essas palavras? Sim, Tá certo. Muito obrigada, senhor Thiago. Obrigada, excelente. de nada. Tá certo, então, muito obrigada, senhor Thiago. Uma boa tarde, o senhor está liberado. Tá bom, muito obrigado. 34/2023, oitiva da testemunha Kleber Martins Simões. Boa tarde, senhor Kleber. Boa tarde. O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Amizade com o Nando, filho, com o O Luiz senhor Fernando. é amigo íntimo? Não íntimo, amigo, colega de alguns projetos. A senhora frequenta a casa dele? Não, nunca fui. Não? Não. Ele frequenta a sua casa? Não, nunca. Sabe da intimidade um do outro? Muito pouco. O senhor sabe da intimidade da vida dele? Não, eu sei, basicamente o que eu sei é o que se torna público da internet. Só. O senhor vai ser ouvido, então, na qualidade de testemunha. Significa que o senhor tem o dever legal de falar a verdade. E se o senhor faltar com esse dever, o senhor pode ser processado criminalmente. Tudo bem? Tudo bem. Vou passar a palavra ao doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa, que arrolou o senhor. Ok. Boa tarde, senhor Kleber. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Felipe Neto da onde? O senhor pode contextualizar quem é ele e quem é o público dele? Eu conheço o Felipe Neto da internet e o público-alvo dele? Sim. Público-alvo dele é infantil, infanto-juvenil. Esse é o conteúdo que ele produz para esse público? Sim, sim. Tá. O senhor tomou conhecimento que o senhor Felipe Neto fez publicidade para a empresa Blaze recentemente? Sim, fiquei sabendo. O senhor sabe qual é a atividade da empresa Blaze? É cassino online? Jogos de azar? Sim. Ok. O senhor sabe dizer se o senhor Felipe Neto se manifesta nas redes sociais de forma ofensiva, utilizando xingamentos, palavras de baixo calão para se referir a terceiros ou ao querelado? Sim. Eu conheci o Felipe Neto pelo conteúdo dele ser mais crítico e mais ofensivo. Certo. O senhor já fez projetos juntos com o querelado, o senhor Luiz Fernando, certo? Sim. Você pode relatar qual seria um desses projetos? Então, eu tenho um canal no YouTube de animação e o Nando já participou de dublagens do meu canal. Alguma dessas animações já foi alvo de um processo civil movido pelo senhor Felipe Neto? Sim, o processo foi pro Nando, na verdade, não a animação em si, né? Foi pro Nando. Então o senhor criou a animação, mas o senhor Felipe Neto processou apenas o senhor Luiz Fernando? Sim, eu animei. O senhor não foi processado? Não. O senhor diria que existe uma rixa, uma animosidade entre os dois? Acredito que sim. Acredito que é uma coisa que já ultrapassou a internet, né? Já é uma coisa pessoal. Então, o fato dele ter movido um processo judicial exclusivamente em relação ao senhor Luiz Fernando, quando o autor do desenho teria sido o senhor, foi motivado por essa rixa? Acredito que sim. Certo. O senhor tem conhecimento de uma campanha que o senhor Felipe Neto fez em relação à chance de pedofilia há algum tempo atrás? Sim, não sei muito sobre o assunto, mas eu lembro que o Felipe postou um vídeo
denunciando os chans, criticando esses chans, só que de uma forma em que ele incentivava o público a ir até esse chan e postar muita coisa lá para... Eu acho que era isso, postar, fazer tipo uma campanha massiva de comentários para atrapalhar o chan. Acho que era isso. Entendi. E aí essas pessoas, o público dele, que o senhor disse que seria de crianças e adolescentes, teria acesso ao conteúdo desse chan. Seria pedofilia, barbárie, esse tipo de coisa? Então, eu não sei de fato o que acontece nesses chans, mas ele divulgou links para o público dele acessar. E eu acredito que é um público majoritariamente infantil, sim. Tá certo. Excelência, eu vou fazer de novo a conferência dos prints, só para saber se o senhor Kleber se recorda deles. Página 183. Nigel? Só um instante de silêncio. O senhor se recorda dessa publicação do senhor Felipe Neto? Não. Não? Não, na verdade, no Twitter eu não vi, não. Essa expressão Leanão de la Bandana, o senhor já ouviu ele proferindo em alguma publicação antes? Eu já ouvi, eu não sei se diretamente dele ou de pessoas na internet querendo criticar o Nando de certa forma, usando de apelido pejorativo, mas eu não sei se eu vi diretamente não sei se eu conheci pelo Felipe Neto. Tá certo. A próxima, excelência. Nesse caso, ele se refere a essa pessoa com um comentário dizendo: um comete crime para ganhar dinheiro no Patreon, o outro faz a mãe cometer crime para se esconder de processo. O senhor sabe dizer a quem ele se refere quando diz o outro faz a mãe cometer crime para se esconder de processo? Eu lembro que um tempo eu fiquei sabendo pelo Nando, pelo vídeo do Nando mesmo, que o Felipe estava dizendo que o Nando não recebia os processos, que ele estava, não sei se escondendo na casa da mãe dele ou o endereço estava da mãe dele, eu não sei, mas uma coisa que eu ouvi falar no YouTube. Tá certo. Próximo, excelente. Já na folha 185. Mais abaixo. Nesse caso, o senhor Felipe Neto faz um comentário para essa pessoa, Maestro Boggs, dizendo: não consigo parar de ver seus vídeos, seu cadáver putrefato. O senhor se recorda dessa manifestação e sabe dizer a que ele se refere quando fala cadáver putrefato? Eu também sei por acompanhar os vídeos do Nando, mas eu sei que na época esse Maestro Boggs fez um vídeo criticando não, eu não cheguei a ver o vídeo, tá? São coisas que eu ouvi falar pela internet, mas esse Maestro Boggs falou sobre o filho que o Nando perdeu, o filho falecido, e esse cadáver putrefato, de certa forma, acho que viralizou na época em que o Nando perdeu o filho, acho que foi isso. Mas eu não vi esse tweet, não. Próximo, excelência, folha 186. Essa é uma postagem do senhor Felipe Neto, o senhor se recorda dela, a respeito de uma doação para o GRAAC, que... bom, o senhor pode ler aí e ver se recorda. Então, mais uma vez, eu cheguei a ver prints desse tweet, esse post na internet, mas eu não vi, de fato,
original, porque eu não sigo as coisas que ele posta, mas eu vi esse print sim. Tá, ok. A próxima está na folha 88. O senhor se recorda de alguma dessas manifestações do senhor Felipe Neto? Não vi isso. Tá, ok. Sem mais, excelência. Doutor André? Excelência, tenho, na verdade, só uma pergunta, eu acho. O senhor mencionou, senhor Kleber, ter conhecimento da existência de um processo civil, não é isso? De indenização, feito pelo Felipe contra o senhor Luiz Fernando por conta de uma animação que o senhor teria participado, é isso? Então, o que eu fiquei sabendo foi que não sei, não tenho certeza porque faz um tempo, mas foi pela animação e por outro vídeo junto da animação, né? Mas sim, foi pela animação que na época viralizou muito o termo Malacói, e a gente fez uma animação zoando esse meme da internet. Tá, não, mas a minha dúvida, na verdade, o senhor já respondeu a minha segunda pergunta, mas só para explicar. Então, pelo que eu entendi, não foi apenas a animação, havia outras postagens feitas pelo senhor Luiz Fernando que não envolviam o senhor, é isso? Então, eu não sei dizer porque eu não recebi nenhuma notificação de nada oficialmente. Então, eu não sei, de fato, o que aconteceu. O que o Nando me falou na época foi que era por causa da animação. Eu até me ofereci para ajudar ele na época, mas é o que eu sei só. Eu não sei dizer quais os motivos de fato, mas o que eu fiquei sabendo foi pelo Nando, foi pela animação. Tá bom. Sem mais perguntas nisso. Doutora promotora? Sim, excelência, obrigada. Boa tarde, senhor Kleber. Boa tarde. Senhor Kleber, o senhor acompanha o canal do senhor Luiz Fernando de Moura no YouTube? Acompanhei bastante uma época, mas ultimamente eu tenho me afastado bastante do YouTube, tenho acompanhado pouca coisa, mas já acompanhei bastante. No ano passado, no período de 15 de fevereiro de 2023 a julho de 2023, o senhor acompanhava? Não. Não? Não. Tá certo, então. Obrigada. Sem mais, excelência. Tá certo, então. Muito obrigada. Uma boa tarde. O senhor está liberado. Ok, obrigado. Bom, no mais... 34 de 2023, oitiva da testemunha de defesa, Tiago Crisóstomo de Oliveira. Boa tarde, senhor Tiago. Boa tarde. O senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Não, íntima não. Íntima não, tá. Também não é inimigo nem parente, né? Não. Tá certo, então. O senhor vai ser ouvido como testemunha, significa que o senhor tem o dever legal de falar a verdade, e se o senhor faltar com esse dever, o senhor pode ser processado criminalmente, tá? Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa, que arrolou o senhor. Boa tarde, senhor Tiago. Boa tarde. O senhor conhece o senhor Felipe Neto? O senhor pode já explicar de onde conhece e de quem se trata? Conheço o senhor Felipe Neto das redes sociais do YouTube. Nunca acompanhei muito o senhor Felipe Neto, mas eu tenho filhos, né? E minha filha, no passado, acompanhava bastante o canal dele. O senhor diria que ele é uma pessoa pública de grande repercussão no cenário nacional? Sim, sim. O senhor tem conhecimento que o senhor Felipe Neto fez publicidade para uma empresa chamada Blaze? Eu vi notícias na internet e eu vi alguma coisa a respeito disso, sim. O senhor sabe do que se trata a atividade financeira da empresa Blaze? A Blaze é uma rede de cassinos, né? Seriam jogos de azar? Isso. O senhor sabe me dizer do que é constituído o público do senhor Felipe Neto em relação à faixa etária, se são crianças, adolescentes, adultos?
Olha, até a época que minha filha acompanhava, hoje ela não acompanha mais. Ela tinha por volta de 13, 14 anos, até essa época ela acompanhava. Agora que ela está com 16, ela não acompanha. Então, o senhor diria que o conteúdo que ele produz é voltado para crianças e adolescentes? Bom, a época que minha filha assistiu os vídeos, que eu sempre monitorava o que ela assistia, era o conteúdo voltado mais para criança mesmo, para adolescentes, né? Não criança. Criança é o irmão dele, faz um canal que minha filha, a outra, me acompanhava. Entendi. O senhor tem conhecimento de um entreveiro que houve entre o senhor Felipe Neto e o senhor Luiz Fernando em relação a uma doação que teria ocorrido por parte do senhor Luiz Fernando ao GRAAC e que o senhor Felipe Neto teria criticado? Eu lembro, acompanhei na época um vídeo no canal do Nando Moura, né? E pelo que eu me lembro, tinha um print, acho que de uma conversa que era de um grupo de Facebook, do qual o senhor Felipe Neto fazia parte. Eu lembro mais ou menos o seguinte, que eu me recordo. Ambos fizeram parte dessa campanha do GRAAC, só que parece que o Felipe Neto ele arrecadou um valor e o Nando Moura arrecadou um valor maior. Aí gerou, acho que, uma confusão. O senhor Felipe Neto falou, não é possível que eu tenha uma rede maior e eu arrecadei menos que ele. Foi algo do tipo que eu me recordo. E nessa crítica que ele fez, ele proferiu ofensas em relação ao Luiz Fernando? Eu lembro que proferiu. Eu não lembro o teor das ofensas, mas eu lembro que eu vi um vídeo do canal do Nando com os prints da conversa de um grupo lá do Facebook. Era Hangout da Groselha, é o nome do grupo. Certo. O senhor se recorda de um outro episódio em que o senhor Felipe Neto ele promoveu uma campanha de ataque a chans, são fóruns na internet de pedofilia, fazendo um vídeo para o seu público? Se você lembra? Eu lembro disso sim. Que, na verdade, ele fez um vídeo explicando que Chan tinha esse problema, só que poderia direcionar pessoas para ir ver o que acontecia lá no Chan. Poderia acabar direcionando. Entendi. O senhor saberia me dizer a forma que o senhor Felipe Neto se manifesta na internet, se ela, por vezes, adota ofensas a terceiros e ao senhor Luiz Fernando? Quanto ao senhor Luiz Fernando, eu sempre já vi, porque eu acompanho o canal do Luiz Fernando, então ele coloca prints de tweets, essas coisas. Eu não acompanho redes sociais, só YouTube mesmo. Certo. A terceiros também o senhor tem conhecimento, se o senhor Felipe Neto já chegou a ofender? Sim, o senhor Nando Moura, sim. Teve até uma vez lá que eu me lembro que teve um episódio que acho que ele falou que o Nando ia ser preso, e teve alguma coisa do tipo assim, não tinha nada disso. Certo. Bom, Excelência, eu vou fazer novamente aquela verificação dos prints juntados à resposta à acusação. Primeiro, se já foi... Só recorda a primeira página, doutor. Tá. 182 ou 4? Só um minutinho. É 179, deixa eu ver. Não é. É 181. 83. Não, é 183, isso mesmo. Nádia, por favor. O senhor se recorda dessa manifestação, senhor Felipe Neto, senhor Thiago? Aumenta mais, Nádia, por gentileza. Consegui já aqui. Lembro que foi bem divulgada a época isso. Quando ele diz Leanon de la Bandana, ele se refere a quem, o senhor sabe dizer? Esse é um apelido pejorativo e certos youtubers se referem a Fernando Moura. Certo. A próxima está logo abaixo. Nesse caso, houve uma discussão aí entre essa pessoa e o senhor Felipe Neto, e ele afirma na mensagem dele que um comete crime para ganhar dinheiro no Patreon, o outro faz a mãe cometer crime para se esconder de processo.
O senhor sabe dizer a quem ele se referia quando ele diz: o outro faz a mãe cometer crime para se esconder de processo? Eu lembro disso. Na época teve não só o senhor Felipe Neto, mas uns outros youtubers também, eles diziam que as intimações iam para a casa do senhor Luiz Fernando, mas não encontravam, que ele não morava lá, que ele usava o endereço falso, que ele estava escondido na casa da mãe dele. Isso eu lembro. Então ele se referia ao senhor Luiz Fernando quando diz isso. Isso. Mais abaixo na folha seguinte, excelente, 84. Dessa manifestação específica, o senhor se recorda? Né? Eu me recordo que o Nando Moura colocou num vídeo, se eu não me engano. Uhum. Eu lembro que eu acompanhei essa discussão na época, que isso já faz um bom tempo, né? Esse caso em específico, de fato. Ok. Próximo, excelência, estaria na outra página, no meio da outra página. Aqui ele profere a seguinte frase: não consigo parar de ver teus vídeos, seu cadáver putrefato, mandando essa mensagem para essa pessoa que chama Maestro Box. O senhor sabe dizer a quem ele se refere quando ele ao que ele se refere quando ele utiliza essa expressão cadáver putrefato? Eu sei, sim. Foi uma época que teve uma discussão com esse outro influencer, esse Maestro Box, que eu acho que depois, pelo que eu fiquei sabendo na internet, ele foi até condenado por acusações contra o senhor Nando Moura, e isso era ao pai do senhor Nando Moura. O cadáver putrefato seria o pai dele. Tá certo. A próxima, na folha seguinte, excelência. Aí aquela questão, acho que do gráfico, o senhor já tinha até dado um contexto, mas só para saber se o senhor se recorda dessa manifestação específica do senhor Felipe Neto. Recordo. Ok. Excelência, eu gostaria só de saber da testemunha, da onde ele conhece o senhor Luiz Fernando, se poderia contextualizar, onde conhece e tudo mais. Posso sim. Eu sou policial civil, né? E no ano de 2022, meu apartamento pegou fogo. Eu tenho 4 filhos, eu estava com a minha mulher e meu filho mais velho no hospital, a pequena na escola, e a que hoje está com 22 e a que está com 16 estavam em casa porque não tinha aula e a outra ia para a faculdade à noite. Deu um curto-circuito, pegou fogo no apartamento, elas tentando respirar quase caíram, porque a causa da grade, aquela tela rompeu, os bombeiros chegaram, eu cheguei também, conseguimos com as meninas, deram tudo bem. Daí no dia seguinte, o hoje deputado federal, o Dr. Paulo Bilinski, que tem uma rede social, foi até meu apartamento, gravou um vídeo e iniciou uma vaquinha. Aí eu entrei em contato com o senhor Nando Moura e ele me ajudou. Quando ele entrou pelas redes dele, divulgou minha vaquinha, foi aonde cresceu, foi exponencial. Ele praticamente me ajudou a recomeçar minha vida, que estava no zero, depois de tudo. Eu acordei, dormi um dia e acordei no outro sem a roupa do corpo. Tá certo, senhor Thiago. Muito obrigado. Doutor André? Tem perguntas, doutora Camila? Eu tenho, excelência. O senhor disse que o senhor é seguidor, né, do senhor Nando Moura? Sim. O senhor lembra de vídeos que foram publicados 15 de fevereiro de 2023, que se referiam ao convite feito ao senhor Felipe Neto para participar de fórum de regulamentação das redes sociais? Eu lembro da discussão, doutora, mas eu não lembro do contexto geral do vídeo. O senhor lembra se o senhor Nando Moura teria aí proferido palavras ofensivas ao senhor Felipe Neto? Chamando de preconceituoso, desgraçado, capitalista que faz as práticas mais abjetas de toda a internet, cínico. O senhor lembra da utilização dessas palavras? As palavras em específico, não. O senhor Nando Moura, o que eu vejo dele, ele é muito sincero nos vídeos dele. Tá. Ele de forma ríspida.
É o que eu vejo. Eu acho que há sempre uma troca de ofensas mútuas, né, na internet. Tá. Teve um outro vídeo, em 29 de maio de 2023, que ele teria, não sei, também a respeito da participação do Felipe Neto em propagandas para essa Blaze. Ele teria dito que o Felipe Neto tornaria o maior tirano da internet, essa galera que está fazendo propaganda para Blaze, esse tipo de maracutaia. O cara que divulgou fake news ao meu respeito está com a sua patota de jornalistazinhos, mandou seu público infantil entrar no maior antro de imundícies que existe na internet, que eram aqueles chãs. O senhor se lembra disso? Não, me recordo, houve esse vídeo sim. Tá. O senhor lembra dele dizer também que era como ele mandar as crianças para uma boca de venda de crack para combater o narcotráfico? Lembro, sim. Tá. Teve um outro vídeo em 5 de junho de 2023. O senhor se lembra também a respeito dessa Blaze? Que ele teria chamado aí o senhor Felipe Neto de hipócrita, covarde, sacana, desgraçado. Eu não me lembro contextualmente do vídeo, porque apesar de acompanhar, não são todos os vídeos, todo dia que eu consigo acompanhar. Eu não me lembro deles. Essa discussão da Blaze, porque depois teve um outro vídeo em 7 de junho de 2023. O senhor lembra disso ter sido um assunto recorrente nas redes sociais do senhor Nando Moura? O assunto da Blaze foi. Teve alguns vídeos dedicados a esse assunto, sim. Tá. Não só do senhor Nando Moura, como de diversos youtubers. Né? Tá, mas aqui o que me interessa é a respeito dele. O senhor lembra das palavras num vídeo de 16 de junho de 2023? Tá aí, demônio, cão do inferno, quer esperar a polícia bater na sua porta, quer contar com a impunidade do Brasil. Felipe fez um tweet dizendo que devemos questionar o acúmulo do capital, é a síntese de toda a sua hipocrisia. Vocês vejam como esse cara é hipócrita, do nada ele se transforma de socialista e vai para liberal. O senhor lembra de frases nesse contexto? Algumas frases a respeito do tweet, de hipocrisia, assim, eu lembro sim. Mas é difícil contextualizar assim por vídeo. Nesse ele disse isso, porque é uma gama muito grande. Tá certo. Vídeos, né? Muito obrigada, senhor Thiago. Obrigada, Excelência. Tá certo, então. Muito obrigada. Vou liberá-lo, tá, doutores? Uma boa tarde. O senhor está liberado. Perdão, doutor? O que eu fui informado que o senhor Thiago Cordeiro, ele tem algum problema físico, não sei se ele consegue se manifestar verbalmente. Foi a informação que eu tive, mas só para constar e questioná-lo se é possível. O doutor tem interesse em ouvi-lo ainda, doutor? Sim, sim. Tá. Nádia, começa a gravação e daí eu questiono. Daí... Processo 186.38.34/2023, oitiva da testemunha Thiago Cordeiro da Silva. Boa tarde, senhor Thiago. Boa tarde. Aqui foi levantada uma questão, uma dúvida sobre uma questão de saúde sua, eventual que não pudesse prestar depoimento. O que o senhor teria? Na verdade, eu tenho uma restrição de fálaco e microfone é voz, entendeu? Desculpa, não consegui entender. Posso digitar? Pode digitar, sim. Falando que eu tenho uma ressecação de palato devido a um câncer, por isso eu tenho problema de fala. O senhor consegue ir nos respondendo calmamente o que a gente não entender, o senhor digitar? Tudo bem pelo senhor? Tudo bem. O doutor Luiz Gustavo, não sei se gravou, mas o doutor insiste, né, doutor? Sim, sim. Bom, então tá. Senhor Thiago, o senhor tem algum vínculo de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o senhor Felipe Neto ou com o senhor Luiz Fernando de Moura? Não.
Não. O senhor vai ser ouvido, então, na qualidade de testemunha, significa que o senhor tem o dever legal de falar a verdade, e se o senhor faltar com esse dever, o senhor pode ser processado criminalmente, tudo bem? Ok. Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Gustavo, advogado de defesa, que arrolou o senhor. Excelência, eu peço permissão para que, caso a testemunha se sinta mais confortável, que ela simplesmente digite, sem precisar falar. Não, prefiro que ele fale, doutor, e se a gente não entender, daí ele digita a palavra que a gente não entendeu. Ok. Tá? E daí, o senhor Tiago, no momento que o senhor precisar parar, por algum momento a gente aguarda, tá? E para o senhor prosseguir nas respostas. Pode perguntar, doutor. Ok, excelência. Eu vou ser breve. O senhor conhece o senhor Felipe Neto de onde? O senhor pode contextualizar quem é ele e qual é o público dele? Qual a faixa etária do público dele? O senhor Felipe Neto, apenas conheço ele pelo YouTube. Tenho ideia de qual seja a faixa etária no público dele. O senhor sabe dizer se são crianças ou adolescentes? Opa, não entendi. Se o público dele é constituído majoritariamente de crianças e adolescentes? Penso sim, não tenho certeza. O senhor sabe dizer se o senhor Felipe Neto fez publicidade para a empresa Blaze, uma empresa que divulgava cassinos e jogos de azar? Não sei responder. O senhor sabe dizer de onde o senhor conhece o senhor Luiz Fernando e pode contextualizar como o senhor conhece? O senhor Luiz Fernando também o conheci por YouTube, acompanhava de alguns anos atrás, e é isso. Algum momento o senhor foi ajudado pelo senhor Luiz Fernando? Desculpa, não entendi novamente. Em algum momento o senhor foi ajudado pelo senhor Luiz Fernando? Sim, fui ajudado por ele. O senhor pode esclarecer como foi essa ajuda? Bom, no ano de 2022, na metade do ano, meu professor de guitarra entrou em contato comigo, encaminhando alguns áudios na equipe do senhor Luiz Fernando de Moura, informando que ele havia tomado conhecimento do meu caso, né, que eu estava levantando o dinheiro para fazer o tratamento dentário, e que ele iria lançar um vídeo divulgando a minha campanha. Certo. E ele fez essa divulgação e teve algum resultado? Eu, inclusive, fiz o tratamento da parte de cima dos dentes e agora vou começar a parte de baixo. O senhor diria que quanto foi a participação do senhor Luiz Fernando nesse seu tratamento? Desculpa, não entendi. Qual foi a importância da participação do senhor Luiz Fernando nesse tratamento? Muito importante, porque era um valor altíssimo, inclusive, eu provavelmente não conseguiria sozinho arrecadar a totalidade. Tá certo. Eu agradeço muito, senhor Thiago. Muito obrigado. Doutor André? Sem perguntas, excelência. Doutora promotora? Sim. Senhor Tiago, boa tarde. Boa tarde. O senhor acompanha o canal do YouTube do senhor Luiz Fernando? Não mais. Não mais? Não. Em 2023 o senhor acompanhava? Também não. Tá certo, então. Muito obrigada. Sem mais. Tá certo, então. Muito obrigada, senhor Tiago, tá? Uma boa tarde e melhoras para sua questão de saúde daí, tá? Muito obrigado. Obrigada.